Olá, estamos entrando ao vivo para mais uma live. Hoje um tema assim que bate diretamente no bolso. Como apurar os resultados da loja? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos entrando aqui ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu marcar meu tempo aqui, porque senão eu me perco, eu estouro assim muito longe. Tudo bem? Tudo bom? Vamos falar hoje como apurar os resultados da loja. Vamos bater no financeiro. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, pessoal chegando, vamos avisando a galera, compartilhando. Boa noite, Mário. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. É isso. Vamos falar hoje sobre financeiro, uma área fundamental, né? Tem muita gente que tem uma dificuldade enorme em apurar os resultados. É muito comum, às vezes, eu perguntar para um lojista como é que você está indo, qual é o percentual de resultado. E muita gente tem dúvida, não sabe como apurar os resultados, não é? Como estruturar isso, mistura demonstrativo de resultados com fluxo de caixa, mistura pedido com compras, não é? Enfim, realmente não é tão intuitivo assim, às vezes é contra-intuitivo, mas não é complicado, é simples. Eu costumo brincar e dizer o seguinte: boa noite, Fabi, um grande abraço aí pro pessoal de Alagoas, um grande beijo no coração de vocês. Túlio está me perguntando aqui, fala de técnica de vendas de plano funerário, se puder. Túlio, hoje não, Túlio, hoje eu vou falar de financeiro, mas no meu canal, no YouTube, tem muito material, cara. Entra lá depois, fica aqui na live, a gente vai falar hoje sobre financeiro, demonstrativo de resultados, análise econômica, como estruturar isso, como apurar os resultados, como você saber se a sua loja está dando lucro ou não, não é? Qual é o ponto de equilíbrio, como apurar isso, como precificar, não é? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A galera já está entrando aqui, eu estou fazendo essa enroladinha básica, né? Para dar mais tempo da galera chegar. Mas vamos lá, vocês que já entraram, que estão aqui, fiquem comigo aqui que a gente vai bater exatamente nesse ponto. Eu vou falar sobre despesas fixas, variáveis, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, como entender isso. Se você ficar comigo, você vai perceber que não é difícil, não é? Veja bem, um grande beijo para o Ceará, eu sou cearense de coração, viu? Oi, Sara, que bom ver você aqui, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Túlio, entra lá no meu canal do YouTube, cara, vê lá, pesquisa, lá tem muito material sobre técnicas de vendas, tem as playlists organizadas. Aliás, tem muita gente que me segue aqui pelo Instagram e não acompanha o meu canal do YouTube. Pessoal, depois que terminar a live, quem não acompanha o meu canal, e por que tem essa diferença? É importante a gente entender isso, não é? No YouTube a gente organiza o conteúdo, então tem as playlists, tem o Papo com Lojista toda quarta-feira, não é? É um conteúdo denso, longo, mais profundo. Você tem dicas de vendas, você tem dicas de gerência, dicas de liderança, não é? De comportamento. Então você tem tudo organizado, tem muito material para trabalhar com o time, para se capacitar e capacitar o time, não é? Tudo gratuito, tá tudo lá no YouTube, tudo organizado de maneira a facilitar o acesso, né? A usar. Então são vídeos curtos e vídeos mais longos para você se capacitar. Aqui no Instagram a gente sabe que é mais esse consumo mais rápido e tal, fora as lives, evidentemente, como a gente está aqui agora, né? Hoje eu vou fazer. Boa noite, Ana, tudo bem? Uma oficial, boa noite. Desirê, acho que é Desirê, né? Se eu li errado, me perdoe. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Eu começo o seguinte: o primeiro aspecto. Oi, loja Lenime, tudo bem? Boa noite, que bom ver você aqui. Então vamos lá. O primeiro aspecto que é fundamental, Araruama. Tudo bem, Vera? Muito obrigado, Vera. Rio de Janeiro, né? Eu estou sempre no Rio, viu? Muito bom, eu gosto muito dos cariocas. Então vamos lá. O primeiro aspecto, aqui, veja bem, e não é privilégio de loja grande ou pequena, tá? Sim, a Lenime está dizendo que está sempre por aqui. Claro, eu lembro de você sempre aqui, acompanhando as lives. O que eu estou dizendo é o seguinte: tem muita loja, independentemente de porte, e eu digo isso porque, por experiência, eu conheço.
mistura muito. Aqui é o primeiro, quando a gente for falar de resultado, de financeiro, de controles, de gestão de retaguarda, o primeiro e fundamental passo é estratégico, é obrigatório você separar despesas pessoais, despesas da sua conta, pessoa física, das despesas da loja. E por que eu digo isso? Porque eu conheço lojista que tem 15 lojas, tem uma rede significativa, e quando você vê, tá lá construindo, por exemplo, a casa e manda arquiteto passar na loja para receber, manda o marceneiro, pega dinheiro da loja para operação e vai misturando isso, né? Daqui a pouco, porque eu não sei o que acontece, não tô, né, precisando fazer compra para a loja e estou sem dinheiro, estou apertado, fluxo de caixa descasado, etc. e tal. O grande problema é porque você acaba se enganando se você não tem o que a gente chama de prolabore, que é o salário de patrão, salário do empreendedor. Então, isso é fundamental. Você tem que estabelecer, da mesma maneira que você tem um salário para o seu gerente, um salário para a equipe de vendas, um salário para o pessoal de retaguarda, para comprador, etc. É fundamental você fazer uma análise e estabelecer quanto é o seu prolabore. Não confunda prolabore com retirada de lucro. Então, para a gente começar a trabalhar, é fundamental essa disciplina, essa organização. Muita gente acha que isso é prisão, que você está se acorrentando. E não, quando você faz isso é libertador, pode ter certeza do que eu estou falando. Quando você tem esse controle, essa organização, isso facilita muito a sua vida. Então comece por aí, estabeleça um prolabore e não fique, eu vou pegando só quando preciso, não é? Tem gente que vai dizendo isso, vai pegando ali da loja e tal. Já aconteceu, já vi lojista que você chega e pergunta quanto você ganha de prolabore. Meu prolabore aqui é 5 mil. Né? Aí você vai olhar os relatórios e tal para fazer uma análise, aí tem lá, plano de saúde, está lá lançado na loja, parcela do carro, está lá lançado para a loja, e assim a escola dos filhos está lá lançado para a loja, vai pagando, né, passa lá e a operadora de caixa lança, enfim, e aí quando você puxa o prolabore é 15 mil, não é 5, só que a pessoa acha, o lojista acha que ele está tirando 5 mil de prolabore e não sabe onde é que vai o dinheiro, os recursos, né? Tereza, não chegou tarde não, você chegou na hora, está começando agora, né? Então o primeiro passo é o seguinte, é fundamental você separar pessoa física de pessoa jurídica, das despesas da loja e de despesas pessoais, é fundamental. Você tem que arbitrar o seu salário e seguir aquilo ali. No final do período, uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo, eu recomendo, aí você faz uma apuração de resultados, que é o que a gente vai falar hoje, a gente vai aprofundar um pouco, como estruturar um DRE, qual é a diferença de DRE para fluxo de caixa, o que entra num DRE, por que entra no DRE, não é? E o que é um fluxo de caixa, como você organizar um fluxo de caixa, que senão fica uma maçaroca seu financeiro e você acaba se perdendo. Aí não sabe se está ganhando, não sabe quanto está tendo de lucro, não é? Então vamos lá. Primeiro passo, então, é isso. Separa, define claramente o que é seu prolabore. Meu salário aqui é X. Então, da mesma maneira que você paga os colaboradores, você tem o seu salário ali. No final do ano, apurou um balanço, viu quanto que está sobrando, você tem excedente de caixa, aí você faz uma distribuição de lucros. Eu tenho aqui 100 mil reais sobrando. Beleza, então foi o lucro que você acumulou. Uma parte você investe para reforma de loja, ou vai expandir os seus negócios, enfim, dependendo do seu projeto, da sua, não é? Do seu planejamento estratégico, como a gente diz, né? A sua visão de longo prazo, onde é que você quer chegar e tal. Aí você define e faz a sua retirada de lucro e o seu investimento no negócio. Percebe o que eu estou dizendo? Você profissionaliza, não importa que você está começando, que você é uma portinha, não é? Enfim, é fundamental para você se organizar que você tenha o prolabore definido e diferencie a retirada de prolabore do seu lucro, ok? Então esse é o primeiro passo, acho que isso aí está muito claro. Vocês concordam comigo? Quem concorda? Vai me dando ok, vai me dando feedback. Segundo passo é registrar, é documentar. Você precisa anotar tudo que você gasta, tudo que você movimenta na empresa. Agora, é importantíssimo a gente começar a entender, e agora aqui vai começar a aula.
né? Vamos começar agora o nosso mini curso aqui de DRE, né? Vamos entender o que é despesa fixa, o que é despesa variável, o que é despesa e o que é investimento. Isso confunde a cabeça. O que é apuração de resultado numa análise econômica, o que é uma análise financeira. É diferente uma coisa da outra. E se não entender isso, vira uma maçaroca e aí mistura. Eu conheço loja grande que mistura DRE, que é uma análise econômica, com fluxo de caixa, mistura compra com CMV, mistura receita com faturamento. Não é por aí, não é por aí, entendeu? Ó, a Sara está dizendo aqui, ó, perfeito, é isso mesmo. A Sara, por exemplo, Prospera, que eu conheço, a loja é linda. As suas lojas, né, Sara? É com essa disciplina que você prospera. Então vamos lá. Primeira coisa, é fundamental você organizar os registros. Organizar os registros. Então, tem que ter sistema, é um investimento que você faz. Da mesma maneira que é importante você ter estrutura, você ter o ponto, você ter mercadoria, você ter ali a sua vitrine, você tem que ter ferramenta para trabalhar. Tem muita gente que não valoriza, só valoriza o ponto, só valoriza manequim, a parte da estrutura da loja e não investe na operação, naquilo que vai te dar... vai permitir atingir os resultados, executar o seu projeto, não é? Então, é tão importante quanto mercadoria, você ter uma boa mercadoria, você ter um bom marketing, ter clientela, é você ter ferramentas adequadas, um time capacitado, entendendo o que está fazendo e por aí afora, não é verdade? Senão você não consegue traduzir em realidade o seu projeto. E aí a coisa complica, fica difícil e não é justo, não é? A gente corre sérios riscos quando a gente resolve empreender, não é? Então vamos lá. Ok, então o primeiro passo você tem que separar as suas despesas pessoais, estabeleça o seu prolabore e depois vai fazendo as adequações conforme o seu negócio vai crescendo, você vai ajustando. Segundo, registra, tem que lançar, anotar tudo. Se você não controla, se você nada que você não meça, não tem como gerenciar. Então, nada, não existe nada que você não meça, que você não tenha um indicador que você consiga gerenciar. Então você tem que anotar. Terceiro, você tem que organizar essa anotação. Então, isso tudo aqui é pré-requisito para a gente começar a estudar o que é uma análise econômica e o que é uma análise financeira, não é? Para você anotar, você tem que classificar. E aqui, vamos lá, canetinha na mão, anotando. Qual é a diferença? Veja bem, você tem gasto, você tem despesa e você tem investimento. São palavras que parecem que significam a mesma coisa, mas não é. Então, o entendimento da semântica, né, do significado das palavras é fundamental. Gasto é tudo aquilo que sai do meu caixa, então é um gasto. Mas o que você gastou? Então, eu posso gastar dinheiro numa despesa ou posso gastar num investimento. Percebe o que eu estou dizendo? É diferente. Não é? Por que é diferente? Já fica comigo aqui que você vai entender que é completamente diferente um gasto, né, quando eu tiro dinheiro para fazer um investimento ou quando eu tiro dinheiro para uma despesa. Né? A Lenime está me perguntando aqui como posso fazer essa separação considerando os fiados. Ah, porque essa pergunta ela é fatal, Lenime, pelo seguinte, porque nós não podemos misturar receita, entrada de dinheiro com análise de resultados, são coisas diferentes. Tá? Vou fazer até um parênteses aqui antes de continuar nessa linha que eu estava dizendo aqui. Veja bem, quando a gente vai falar de resultado, né, a Alessandra está me perguntando como fazer quando você concorre com uma marca já consolidada. Ela é conhecida como barateira, isso as pessoas sequer vão fazer. Veja bem, vamos lá, vamos por partes, Alessandra, para a gente... vão guardando essas perguntas que eu prometo que eu respondo no final, tá? Eu respondo no final mesmo, tá? Só para a gente não quebrar um raciocínio e eu aprofundar. Lenime, eu vou explicar melhor até isso aí, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Primeiro, se você não entender isso que eu estou dizendo agora, você não consegue ter, inclusive para você precificar e competir no mercado, tá? Para saber se você pode ser mais agressivo, etc. e por aí. Então vamos lá. Quando eu vou falar de resultado, é uma análise econômica. O que é uma análise econômica? Análise econômica, eu não considero entrada e saída de recursos, tá? De dinheiro. Por quê? Então veja bem, quando eu falo de resultado, exemplo, a minha loja faturou 100 mil reais esse mês. Ok,
Quanto foi meu faturamento? 100 mil. Ok. Quanto é o aluguel? É 10 mil. Ok, estou pagando 10 mil. Quanto é... Percebe que eu estou dizendo aqui, eu estou falando, faturei 100 mil. Significa que entrou 100 mil no meu caixa? Não necessariamente. Pode não ter entrado nenhum real. Por quê? Porque eu posso ter vendido 100 mil reais, tudo parcelado no cartão. Não é? Todas as vendas que eu fiz, eu parcelei no meu cartão de crédito. Não é? O que vai acontecer? Quanto eu vendi? Quanto eu faturei esse mês? 100 mil reais. Quanto entrou no meu caixa? Zero. Da venda, zero. Porque eu vendi tudo parcelado no cartão. Perceba que não tem nada a ver fiado, à vista, etc. Quando eu estou fazendo uma análise de resultado, eu estou vendo aqui o meu faturamento, não o meu fluxo de caixa. Então é importante começar a entender essa diferença, percebe? Então, se você entender isso aí, começa a organizar a sua cabeça e a maneira de você enxergar. Então, quando eu estou falando de resultado, eu não estou olhando fluxo de caixa. É outro papo, tá? Eu estou cansado de ver consultor ensinar lojista errado. Tem gente grande aí no mercado vendendo curso, batendo no peito, com vídeo viralizado aí, falando bobagem atrás da outra aí, porque não entende isso. Vai pelo senso comum, né? E o senso comum engana a gente, né? Quando a gente não tem a prática, a experiência mesmo de operações, né? Então vamos lá. Então, primeiro, é importante entender que análise econômica não tem nada a ver com fluxo de caixa. Eu vou apurar percentuais, faturamento, despesa. A mesma coisa a mercadoria. Eu vendi mercadoria, eu posso não ter pagado ainda essa mercadoria, comprei em 30, 60, 90, 120, parcelado, lá o meu fornecedor me parcelou, eu comprei a mercadoria, chegou, eu não paguei ainda e eu já vendi. Por exemplo, pode acontecer isso, não é verdade? Então, tanto eu posso vender e não receber, como eu posso vender e não paguei ainda a mercadoria e já recebi. Ou seja, existem N possibilidades de acontecer. Por isso que eu tenho que separar as análises. A primeira análise que eu estou fazendo agora é de resultado. Análise de resultado é por regime de competência. O que é regime de competência? Regime de competência, eu anoto, eu controlo o registro pelo fato gerador. Tá? Então, o que é regime de competência? É quando eu anoto um registro, eu controlo, eu considero esse registro pelo fato gerador. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Folha de pagamento. Aluguel. Por exemplo, nós estamos no mês de junho. Não é? A folha de pagamento. A Tereza disse que a cabeça bugou. Não, vamos desbugar essa cabeça aí. Vamos desbugar. Presta, fica comigo aqui que você vai desbugar, você vai ver que vai ficar, ó, pianinho, melzinho na chupeta. Eu tinha um professor que me dizia isso, ó, melzinho na chupeta. Então vamos lá. Vamos desbugar essa cabeça aí, né? Vamos desbugar. Tá. Então, o que é regime de competência? Por exemplo, aluguel do mês de junho. Quando que você paga? Eu vou pagar o aluguel do mês de junho no dia 10, ou sei lá, dia 5 de julho. Então, dia 5, vou pegar a folha de dezembro. Dezembro você bombou, o faturamento foi dobrado, você paga comissão, a folha dá desse tamanho, não é? Quando é que você paga a folha de dezembro? Você paga no mês de janeiro, no começo de janeiro que você vai pagar a folha de dezembro, não é verdade? Então, a folha dá desse tamanho e o mês de janeiro, o faturamento é bem menor do que o faturamento de dezembro, não é? Então, como é que eu faço para eu ter uma análise real, para eu ter uma ideia do mês? O que eu faturei, o que foi em termos de despesa desse mês, né? O que me sobrou em relação a esse mês? É isso que me interessa. Senão a coisa fica maçarocada. Eu vendi para receber parcelado, a folha desse mês eu vou pagar no mês que vem, a mercadoria eu já comprei faz um ano. Percebe o que eu estou dizendo? Vira né? Não tem quem entenda. Então, para você entender, o primeiro passo, você vai tirar um DRE, que é uma análise econômica e é por regime de competência. Como é que funciona isso? Bom, o aluguel de dezembro, eu vou lançar no mês de dezembro. Se eu já paguei, se eu não paguei, se eu paguei antecipado, se eu vou pagar em janeiro, não me interessa nesse momento. Eu estou fazendo uma análise econômica. Então, eu vou anotar o aluguel do mês de dezembro no mês de dezembro, para efeito de cálculo. A folha do mês de dezembro. Hermelino, eu pago a folha de dezembro no começo de janeiro. Pois é,
mas quando eu vou fazer uma análise de resultado, é no mês de dezembro que eu considero ela. Quanto que eu faturei em dezembro? Se eu recebi, não recebi esse faturamento, se eu vou receber parcelado, se é à vista, se é fiado, não me interessa nesse momento. Por quê? Eu estou fazendo uma análise econômica, eu estou considerando o fato gerador. E aí eu vou olhar, quanto que eu vendi? 100 mil. Quanto foi o custo da mercadoria que eu vendi? Se eu paguei, se eu não paguei, não me interessa nesse momento. Ah, foi X, é o que a gente chama de CMV. Aqui cabe outro parênteses. Muita gente confunde CMV com compras. Não pode. Compra é uma coisa, CMV é outra. O que é compra? É quanto eu recebi de mercadoria que eu comprei do fornecedor. Não é? Que não tem nada a ver com CMV. O que é o CMV? É o custo da mercadoria que eu vendi. Então eu vou puxar aqui o meu sistema, tirei o relatório. Quanto que eu vendi esse mês? Vendi 100 mil reais. Quanto que custou essa mercadoria que eu vendi? Custou, preço de custo. Se eu paguei, se eu não paguei, não é agora que eu vou analisar. Tá? A Luciana está me pedindo aqui... Parnamirim, eu conheço, viu? Eu conheço Parnamirim de passar por aí. Eu vou deixar salva, pode ficar tranquila, Luciana, tenta acompanhar comigo aqui, mas eu vou deixar salva, tanto aqui no Instagram, quanto no meu canal do YouTube, tá? No sábado, meu pessoal republica, tá? Tereza, eu tô sempre, já estive algumas vezes em Salvador, viu? Adoro a Bahia, inclusive. Então vamos continuar aqui. Ó, a Joséia perguntou para mim se considera desconto dos cartões. Sim, eu vou dizer agora, tá? Eu vou dizer agora. Fica comigo que se vocês entenderem o que é uma análise econômica, o que é regime de competência, regime de caixa e o que é uma análise financeira, já estruturou para a gente puxar o resultado e fazer uma análise, tá? Aí a gente vai entender as três margens, o que é uma margem bruta, margem de contribuição e margem líquida, né? O que é uma apuração de resultados que a gente tem antes de impostos e taxas, que aí a gente vai ver. Enfim, eu não vou complicar agora não, porque senão fica, né, muita informação. Vamos aqui nessa linha de raciocínio que dá certo. Ok, então eu já entendi que quando eu vou fazer uma apuração de resultados, que a gente chama de DRE, eu vou fazer exatamente isso. Quanto eu faturei? Eu vendi 100 mil reais. Esquece se eu recebi ou não recebi. Quanto custou a mercadoria que eu vendi? Tira um relatório do sistema. Essa mercadoria me custou 45 mil reais. De custo. Por quê? Porque quando ela chegou, eu multipliquei por 2,2, 2,3, 2,5. Eu multiplico por um fator multiplicador, que a gente chama de markup. Não é isso? Muito obrigado, Fabi. O pessoal está me elogiando aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos lá, continua aqui. Vamos entender. A mercadoria, quando chega, eu aplico um markup, um fator multiplicador, né? Então, essa mercadoria, quando chegou, me custou 45. Eu multipliquei por 2,5, mas aí eu dei descontos, tinha promoção no meio. Aí eu puxei, somei essa mercadoria a preço de custo. Bom, eu vendi, faturei 100 mil. A preço de custo, tirei do sistema quanto que custou essa mercadoria? 45 mil. Então meu CMV foi 45 mil. Beleza. Quanto que deu de resultado bruto? A margem bruta é o faturamento menos o custo da mercadoria que eu vendi. Vou ter a minha margem bruta. Nesse caso aqui, minha margem bruta é 55 mil reais. Então eu já tenho a primeira informação. Eu tenho quanto eu faturei, lembrando, não importa se eu recebi ou não recebi. Menos a mercadoria que eu vendi, que é o CMV, o custo da mercadoria vendida, não importa se eu paguei ou não paguei, também não importa. Estou fazendo uma análise de resultado. Depois eu vou entrar no fluxo de caixa, tá? Aí vai interessar, é tudo ao contrário. Aí interessa quanto que saiu do meu caixa, quanto que entrou, mas é outra análise, tá? Então vamos lá. Ok, estou continuando aqui. Então agora vamos entender um outro conceito, tá? Primeiro, o que é plano de contas e o que é despesa fixa e variável. Tá? Então vamos lá. Plano de contas é um rol. Você nomeia para você classificar os seus gastos. Tá? Então eu comprei, paguei a folha de pagamento, salário. Então eu vou organizar num grupo, né, um agrupador chamado salários e encargos. Paguei aluguel, então aluguel, luz, água, condomínio, etc. Tudo que é relativo a despesas do prédio, eu anoto aqui, ou então eu anoto aluguel e condomínio.
Água e luz, uma outra conta. Eu vou anotar aqui o que eu estou gastando de água e luz. Água, luz, telefone, por exemplo. Material de consumo, material de limpeza. Se eu compro água mineral para colocar no bebedouro, papel higiênico, etc, etc. Não é isso? Então, material de expediente. Material de expediente e consumo. Eu compro papel para impressora, eu compro tinta para impressora, etc, etc. Percebe? E aí eu vou agrupar. Então, são para que eu depois tenha uma ideia, não é? E classificando essas despesas, onde é que eu estou gastando, o que é que está representando cada uma. Então, primeiro, eu tenho que ter um rol de contas. Esquece do contador, faz um gerencial, tá? Que é para você ter esse controle facilitado. Então, o que importa para um, às vezes não importa para outro. Então, organiza o seu rol de contas. Está assim na internet, eu mesmo nos meus cursos eu dou alguns exemplos. Ok. Então você tem um plano de contas, tranquilo. Depois, quando você vai lançar, você tem que classificar o gasto. O que é, e você vai lançar na conta adequada para depois você apurar de maneira mais organizada. Depois, você tem, agora entenda isso aqui, você tem que classificar, isso é fundamental, você classificar como despesa fixa ou variável, tá? Tem muita gente que dá nó na cabeça para entender isso aqui. Presta atenção para você entender. Despesa fixa ou variável não é na conta que eu controlo. Tem muita gente que não consegue, que erra por causa disso. Não é na conta. Essa conta aqui é de despesa fixa. Essa conta aqui é de despesa variável. Não, olha o dedinho. Não é assim. A mesma conta, ela pode ter lançamento de um gasto que foi uma despesa variável e ela pode ter um lançamento na mesma conta de um gasto que foi uma despesa fixa. Exemplo, salário. Eu pago salário fixo, a minha operadora de caixa ganha salário fixo. O meu estoquista ganha salário fixo. A minha vendedora ganha salário de comissão, ela ganha salário variável. Percebe? Então, salário é fixo ou variável? Depende quando eu vou lançar. A maioria das lojas, inclusive, pagam os vendedores uma parte fixa e uma parte variável. Então, no mesmo lançamento, você tem que desmembrar. Tem que separar o que é fixo do que é variável. E já isso é fundamental para vocês entenderem, né? Calcular ponto de equilíbrio e margem de lucro líquida. Isso é estratégico para você entender. Então, ok, me dão um ok. Entender o que é despesa fixa e variável? O que é despesa fixa? É aquela despesa que não depende da venda. O que é uma despesa variável? É uma despesa que ela só ocorre quando ocorre venda. Então vamos lá. O que é uma despesa variável? É aquela despesa que só ocorre quando ocorre venda. Exemplo, comissão de venda. Você só tem comissão de venda quando tem venda. Exemplo, CMV, para você lançar o custo da mercadoria vendida. Você só tem custo da mercadoria vendida se você vendeu a mercadoria. Impostos da venda. Você só tem impostos da venda se você tem venda. Se você não tem venda, não tem imposto da venda. Concorda comigo? Então, vamos lá. Essas são as despesas variáveis. E como é que eu faço, Hermelino? O que não é variável, chama de fixo. Já organiza muito o seu financeiro. Então, vamos lá. Eu tenho, resumindo, eu vou fazer o meu apurado. Então, eu vou puxar quanto eu faturei, quanto custou a mercadoria, quanto que vai me dar o imposto. Como é que você faz? Liga para o seu contador. A maioria está no Simples, não é verdade? No Simples Nacional. Então ele vai dizer, ele tem um cálculozinho que ele faz lá, uma tabela que ele aplica, e ele vai dizer para você, olha, pelo teu faturamento, o imposto está representando 10%, 7%. Ele vai te dar um percentual. Então é variável, você vai ter um percentual da venda. Ok, e aí soma os outros percentuais que você tem de variável. Exemplo, agora vamos lá. Alguém tinha me perguntado sobre taxa de cartão. Eu não me lembro mais quem, vou responder agora. Taxa de cartão é uma despesa variável, porque quando você passa no cartão, a administradora ela vai te cobrar uma taxa. A gente chama de garantia de liquidez. Por quê? Se o cliente vai pagar ou não vai pagar o cartão, não importa. Você vai receber. Por isso que você... José que perguntou, ótimo. Então, é uma despesa variável, tá? Então você vai lançar... O que você faz? Faz uma puxada, uma estimativa, quanto é que você paga por mês de despesas de taxa de cartão, tá? Porque a gente tem o débito,
não é? Que é uma taxinha menor, você tem o crédito para data, você tem um crédito parcelado em 2, em 3, em 4, e a maioria das adquirentes, das administradoras, elas têm uma tabela variável. Então o que você faz? Faz por amostragem, faz por média, tá? Você puxa quanto você gasta de taxa de cartão. Então o que é variável? Você tem CMV, o custo da mercadoria que você vendeu, impostos da venda, taxa de cartão, comissão de vendedor. Basicamente é isso aqui, tá? Tereza está dizendo aqui, eu anoto exatamente todas as taxas diariamente. Como recebo antecipação, fica mais prático. Ótimo, antecipação é outro papo, mas ok, vamos aqui para a gente entender. Tá, beleza, então é isso. Aí você vai ter as despesas variáveis. Então como é que você vai, o que é um DRE? Você vai puxar, quanto que você vendeu? 100 mil reais. Tá, estou fazendo conta redonda, 100 mil. Quanto foi o custo da mercadoria vendida? 45 mil. O custo da mercadoria que eu vendi, não é compra, não é reposição, não é recebimento de fornecedor. Eu posso não ter comprado nada esse mês, não comprei nem R$1, não recebi mercadoria. Eu tenho CMV? Tenho, é o custo da mercadoria que eu vendi. Eu vou puxar o custo, tá, ok, lancei aqui. Então, eu vendi 100 mil, faturei 100 mil, o custo da mercadoria vendida foi 45, sobrou 100 menos 45, 55 mil. Beleza, essa é minha margem bruta. Quanto foi de despesa variável? Aí eu vou somar impostos da venda, vou somar com taxa de cartão, vou somar com comissões que eu paguei, só as comissões, só a parte variável, tá? Quanto foi de despesa variável? Ah, deu 20 mil reais. Beleza, vou lançar aqui, que deu 20% da venda. Se eu vendi 100 mil e eu estou pagando 10% de 5% daquilo, vou somando, deu 20%. Beleza, quanto que é 20% de 100 mil? É 20 mil. Então tá, lancei aqui as minhas despesas variáveis. Agora que vem o pulo do gato. Se vocês entenderem até aqui, vocês vão ver, vai fazer uma diferença total na vida de vocês. Pode ter certeza. Por quê? Faturamento menos o custo da mercadoria vendida menos variáveis vai te dar o que a gente chama de margem de contribuição. Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Faturamento. Não é recebimento, esquece recebimento, é faturamento, quanto você vendeu. Faturamento menos o custo da mercadoria vendida, menos despesas variáveis. Isso vai te dar que informação? Isso vai te dar a segunda margem que a gente calcula, que é margem de contribuição. Hermelino, por que chama margem de contribuição? Porque é esse valor que vai contribuir para você pagar as despesas fixas. Ok? As despesas fixas. Essa é, a Tereza está dizendo que vai assistir de novo. Essa live tem que assistir umas 4, 5 vezes para entender, pegar, anotar, sabe? Simular. Aí você vai ficar craque. E se você quiser aprofundar, na minha plataforma eu tenho um curso, né? Lembrem-se sempre disso, né? Eu tenho 15 cursos na minha plataforma que forma você em tudo. Um deles é DRE, né? Então vamos lá. Entendendo isso aqui, você vai ter a margem de contribuição. Margem de contribuição. Beleza. Então vamos lá. 55, eu fiz 100, é o meu faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, menos 45, me sobrou 55 mil, minha margem bruta é 55 mil, é a diferença entre o preço de venda e o preço de custo da mercadoria, beleza? Menos a despesa variável, quanto deu? 20% de variável, 10% de imposto, mais 5% de comissão que eu pago aqui para as vendedoras, mais a taxa de cartão, e somei tudo, deu 20%. Então vai dar 20 mil reais, porque eu faturei 100 mil, lancei aqui. Então 55 menos 20 vai sobrar 35. O que é 35? É a margem de contribuição. É a margem de contribuição. Boa noite, Ione. José, eu vou já... Entra na minha plataforma, chama Exclusive Premium, é uma assinatura vitalícia, tá? Você entrando, você tem todos os cursos, DRE, fluxo de caixa projetado, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, toda a parte de venda, gerência de loja, toda a gestão de compras, é completa, né? Aliás, quem for de São Paulo, ou quem estiver em São Paulo, dias 26 e 27 de julho, eu vou fazer o meu PAGL, que é o meu Programa Avançado de Gestão de Lojas presencial em São Paulo, é o dia inteiro, tá? São 2 dias full time, a gente passa por todos os processos da venda, começa com venda, como é que você faz para vender, para gerenciar a loja, para capacitar vendedor, para arrumar o layout da loja, definir mix, fazer compra, precificar, calcular ponto de equilíbrio, por tudo, passa por tudo, tá? É só entrar, eu vou deixar aqui, ó,
falando de loja.com.br para quem quiser conhecer toda a minha plataforma, tá? Tá fixado aqui. E lá tem informações. E o PAGL é pagl.com.br. PAGL é Programa Avançado de Gestão de Lojas. Tudo que você quiser saber, tá? E aí aproveitei, muita gente que vai a São Paulo fazer compras, é só organizar, tá? Dias 26 e 27, é uma terça e uma quarta, full time, das 9 às 17h30. E quem fizer o PAGL presencial ganha a minha plataforma inteiramente grátis com acesso vitalício, tá? O Alexandre está me perguntando aqui se tem na minha plataforma. Tem. E quem quiser mais informações sobre o PAGL, tá? É só procurar pagl.com.br. pagl.com.br. PAGL, aqui ó, pagl.com.br. Quem quiser mais informações, tá? Como é que funciona, são 2 dias, ganha minha plataforma inteirinho, exclusivo e premium, tá? Mas voltando aqui, porque o assunto hoje é fundamental e importante. A Ione, Lojas Carvalho, um grande abraço para Lojas Carvalho, né? A galera aí me conhece, eu conheço todos, tive aí em Montes Claros, né? O pessoal é super querido. Max dos Santos, legal, cara. Entra aqui na minha página, falando de loja, e se você quiser saber mais sobre o PAGL presencial, sobre esse seminário, a gente aprofunda, são só 15 lojistas, tá? No máximo a gente põe 20 numa sala, são 2 dias, troca de experiência, é muito rico. Tá? A gente faz isso no Brasil todo, eu tenho muita experiência e é tete a tete, olho no olho, é trabalhar, não é papo furado não é palestra não. É igual aqui, só que caneta na mão, vamos trabalhar, tira relatório, bota planilha, tira sistema, coloca lista, entendeu? E vamos trabalhar, é assim que funciona. Né? Gestão é o segredo, o Nicola está dizendo aqui, gestão é tudo, em tempos tecnológicos, expansão de gigantes, não podemos ser empréstimos amadores. Perfeito! Nicola aqui matou a pau, Nicola, é isso. Como é que você vai competir com esses gigantes, você entendeu? É com inteligência, é com estratégia, é com ferramenta, é com capacitação, é sabendo conduzir que você vai realmente enfrentar esses grandes, porque o grande tem uma desvantagem. A comparação que eu faço com um jet ski e um navio. Um jet ski você dá um cavalinho de pau nele, vira e você muda a direção rápido. Um navio tem que programar a curva. Não é? Ele não consegue fazer isso. Então qual é a desvantagem do grande? Ele não consegue ter o movimento que você menor consegue ter. Agora, se você tiver inteligência, conhecimento, estratégia, ferramenta, pessoal capacitado, você consegue competir, porque você vai entrar em espaços que ele não consegue, que o grande não consegue. E aí você ganha espaço. É dessa maneira que o mercado funciona. Concorda comigo? Então é isso. Então vamos lá, entender, inteligência, capacitação, estratégia, conhecimento, e é time, equipe, né? A Valdira está me perguntando se eu vou para o Rio Grande do Sul. Eu vou para Santa Catarina, dia 20 de setembro, em Rio do Sul, tá? Em Rio do Sul, uma palestra da Meu Crediário. Eu vou estar em Rio do Sul, vai ter um seminário lá muito legal, comemoração do aniversário da Meu Crediário, da Tidas Crediário, em Rio do Sul. Eu vou estar dia 20 de setembro. Tá? Maxwell Azini na área, grande Max, meu colega. Tudo bom? Vamos lá, vamos entender aqui. Eu estava fazendo aqui o meu DRE, vamos concluir. Tá? Rapidamente. Vendi 100 mil, faturei 100 mil, tiro o custo da mercadoria vendida, 45, sobrou 55, é minha margem bruta. Vou tirar despesas variáveis, somei aqui 10% de imposto, 5% de comissão, mais taxas de cartão, etc e tal, aquelas despesas que só existem quando existe a venda. Deu 20%, então menos 20 mil, sobrou 35. 35 é minha margem de contribuição. Agora presta atenção nisso aqui, O que é margem de contribuição? Se eu fiz essa puxada e tirei o custo da mercadoria e as despesas variáveis, né, e sobrou 35 mil, significa o quê? De 100 mil sobrou 35, é minha margem de contribuição. Quando eu faço a porcentagem, significa 35%. 35% você traz para R$1, para a base real. Quanto é 35% de R$1? Responda aqui para mim. Tereza, quando eu estiver em Salvador, eu prometo. Aliás, eu tenho uma palestra pendente aí na região, tá? Pendente aí por conta, ficou paralisada aí. Assim que a gente tiver confirmação,
a gente retoma isso, que agora que a gente está retomando, o Max está dizendo aqui, respondam para mim, por favor, quanto é 35% de um? Tem lojas aqui em minha cidade, vejo agora e não sabia, era nada. Tem que adquirir 10% desse conhecimento. Max, é isso, cara. Vem, é com conhecimento, isso é verdade, cara. É isso que vai te dar força e musculatura para você competir nesse mercado. Não é? E outra, mais importante hoje é entender que o concorrente não é quem vende a mesma coisa que você, né? A Ju Ótica está perguntando o que é margem de contribuição. O Wilson respondeu 35 centavos, Universo Conceito 35 centavos, beleza, então vamos lá. Eu vejo que tem gente que não entendeu ou entrou depois. O que é margem de contribuição? A Rosália acertou 35 centavos. O que é margem de contribuição? Nós temos basicamente três margens na empresa. Quando você fatura, você tem um faturamento bruto. Aí você tira o custo da mercadoria que você vendeu. Eu comprei essa caneta, paguei nada, né? Porque é brinde que eu ganhei da Compex. Mas vamos supor que eu comprei essa caneta para vender. Eu paguei R$1 nela e vou vender por 2. Então eu marquei, tem um markup de 100%. Comprei por 1, vou vender por 2. Então, vendi. Quanto é meu faturamento? R$2. Qual é o custo da mercadoria vendida? É o custo da caneta, é R$1. Qual é a minha margem bruta? É a diferença da venda menos o custo. Então, eu vendi por 2. A caneta me custou 1. A minha margem bruta é R$1. Entenderam? Isso é margem bruta, né? É a diferença entre o custo e a venda. Ok. E o que é margem de contribuição? Eu retiro agora as despesas variáveis. Não é? O que são despesas variáveis? Aquelas que só existem quando existe a venda. Ok. Então eu vou tirar as variáveis, é um percentual. Então, 10% de imposto, mais 5% de comissão, mais taxas de cartão, somei tudo que é percentual e que varia com a venda, deu aqui, nesse caso, 20%. Então eu tirei, me sobrou, então 100 menos 45, no exemplo aqui, que é o custo da mercadoria vendida, me deu 55, menos despesas variáveis 20, sobrou 35. Então 35 é margem de contribuição. Por quê? Porque é o que vai contribuir para pagar a despesa fixa. Agora é o seguinte, eu perguntei aqui, bom, se deu 35 mil de um faturamento de 100 mil reais, eu faço a porcentagem, deu 35%. Então minha margem de contribuição é 35%, porque é meu faturamento menos o custo da mercadoria menos despesas variáveis. O que significa? Que cada real que eu vendo, me deixa 35% para eu pagar as despesas fixas. Aí eu pergunto, quanto você tem de despesa fixa na sua loja? Se você se organizou direitinho, quem entrou depois, volta para o começo da live lá para saber o que é plano de contas, tudo isso que eu já expliquei, tá? Quando você faz isso, aí você soma. O que é despesa fixa? Aluguel, a folha fixa, mensalidade do seu contador, a conta de energia, a conta da internet, o material de consumo da loja, tudo que não depende de venda. As despesas operacionais. Você soma tudo, somou, deu lá. 20 mil reais também. Então eu tenho aqui, somando o aluguel, mensalidade do contador, de sistema, barará, conta de energia, somo tudo isso, folha fixa, somei tudo, deu 20 mil. Então, a minha despesa é 20 mil reais. Mas eu já sei que quando eu vendo, eu tenho 35% de margem de contribuição, que é o meu faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, menos as despesas variáveis. O que sobrou é a margem de contribuição. Eu fiz aqui a minha puxada, 100 mil menos, sobrou 35. 35 de 100 é 35%. Então, cada real que eu vendo me deixa 35 centavos. Como é que eu calculo o meu ponto de equilíbrio? Anota aí agora, como é que eu calculo o meu ponto de equilíbrio? Eu somo as minhas despesas fixas, aquelas despesas que não dependem da venda, e divido pela minha margem de contribuição. Quanto é minha margem de contribuição? É 35 centavos. Por quê? É 35%. Então, de cada real que eu vendo, eu tenho 65 é o custo da mercadoria, mais aqueles custos que acompanham, os percentuais. Vai me sobrar 35 centavos. Eu divido 20 mil por 35 centavos, que é a minha margem de contribuição, vai me dar 57.142,86. Acabei de fazer a conta aqui. Significa o quê? Significa que eu tenho que vender no mínimo R$ 57.142 para eu zerar. Então, por quê? Isso é o ponto de equilíbrio. Cada real que eu vendo, por quê?
eu tenho o custo da mercadoria. Então, quando eu vendo, né, eu tenho aqui, eu estou carregando o custo da mercadoria, estou carregando a comissão, porque a comissão vem junto. Se eu vender 100 mil, é 5% de comissão. Se eu vender 5 milhões, é 5%. Percebe? O percentual acompanha, então não importa, porque ele vem junto. Agora, raciocina comigo. Eu pago 10 mil de despesa fixa e estou faturando 100 mil. Quanto é minha despesa fixa? 10%. E se eu faturar 200 mil, a minha despesa fixa continua 10, ela não muda, percebe? Por isso que a gente chama de fixa. Só que agora ela é 5%, ela cai proporcional ao meu faturamento. Saber lidar com isso faz toda a diferença. Mas voltando aqui, vamos entender o DRE, que é uma análise econômica. Eu cheguei à conclusão que o meu ponto de equilíbrio é 57.142. De onde eu tirei isso? Eu peguei a minha margem de contribuição, calculei, cheguei que é 35%. 35% é 35 centavos de cada real. Quanto é minha despesa fixa? 20 mil. Dividir 20 mil por 35 centavos, me deu o quanto que eu tenho que vender para pagar, para zerar. Hermelino, como é que eu sei quanto eu ganho? Quanto eu ganho? É tudo que passar do seu ponto de equilíbrio, você pega 35 centavos. Tudo. Então, por exemplo, se eu vender 80 mil, quanto é meu ponto de equilíbrio? Eu já sei que meu ponto de equilíbrio é 57.142, não é? Se eu vender 100 mil, quanto é meu lucro? Quanto que eu ganho? É 100 mil menos 57.142. Vou fazer a conta aqui. 100 mil menos 57.142. Então vai ser... Vamos lá, 100 mil menos 57.142. Então vai ser 42.858. Vezes quanto? Vezes 35 centavos. Vezes 35 centavos. Eu sei que eu ganho 35 centavos em cada real que passa de 57. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendeu o que eu estou dizendo? Se você entender, fica fácil você saber. Sabe quanto que dá essa conta? 15 mil reais. É quanto esse é meu lucro, ou 15% de... E se eu vendi 100 mil, olha, eu calculei aqui meu ponto de equilíbrio. Como é que eu achei meu ponto de equilíbrio? Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos despesas variáveis. O que eu tenho? Margem de contribuição. Quanto que é a margem de contribuição em relação ao meu faturamento? É um percentual. Aí eu calculo. No meu caso aqui deu 35%. 35% significa que em cada real que eu faturo, 35 centavos é a minha margem de contribuição. Aí eu pego minha despesa. Quanto que eu tenho de despesa fixa para pagar aqui na loja? 20 mil reais. Aí eu divido 20 mil por 35 centavos para saber quantos reais eu tenho que ter dentro do caixa para eu pagar toda a minha despesa fixa. Dividindo, eu vou chegar a 57.142. Show de bola! Então, tudo que passar de 57.142 vai me deixar 35 centavos de lucro. Então, o que eu faço? Quando eu vendi, menos o meu ponto de equilíbrio, vezes a minha margem de contribuição. É meu lucro líquido, assim. Muito rapidamente eu já sei quanto eu tenho de lucro líquido. Vamos lá. Aí as contas de mercadoria seriam o quê? Gastos fixos mais prestações? Não. Custo de mercadoria. Agora vamos lá, vamos falar de mercadoria. A Rose está me perguntando aqui, a Rosemary. Aí as mercadoria. Quando eu estou fazendo o cálculo de apuração de resultados, eu vou considerar o custo da mercadoria vendida. Eu não considero compras. Tá? Compra não é despesa, compra é investimento. Tá? O que não é despesa? O que é despesa? Despesa é aquilo que você gasta para fazer a sua operação acontecer. Por isso que a gente chama de despesas operacionais. Empréstimo bancário é despesa? Não. Ela não entra no DRE. Já vou explicar, tá? Já vou explicar como é que você contabiliza. Comprei um computador. É despesa operacional? Não, é um investimento que você está fazendo. Comprei estoque para eu vender. É despesa? Não, estoque é investimento. Quando que é despesa? Quando você consome esse estoque. Tá? Mandei fazer sacola para minha loja. É despesa? Não, é investimento. Quando que ela se torna despesa? Quando eu consumo essa sacola. Entendeu? Quando ela entra no meu ativo, ela é um investimento. Quando eu compro mercadoria, é um investimento. Quando que ela se torna despesa?
Quando eu vendo, quando eu consumo, aí ela se torna custo, entendeu? Então, ok. Então, vamos lá. Não entra no DRE, Melino? Não. Quando eu compro mercadoria, não entra no DRE, tá? Receita, quanto eu recebo no mês, não entra no DRE. DRE é demonstrativo de resultados do exercício. Eu considero faturamento, custo da mercadoria vendida e despesas operacionais. Outros gastos não é aqui. E por que eu faço isso? Vamos entender agora aqui, porque isso aqui agora vai ficar assim uma aula para vocês. Vocês vão sair daqui doutores em finanças corporativas. Então vamos lá. Se você fez isso, ok. Então você já sabe que a sua operação, quando você fatura, considerando esse preço que você está praticando, considerando esse resultado, essa despesa fixa e variável, esse faturamento e markup, ou seja, nessas condições que você está trabalhando, você sabe que está deixando 35 centavos por cada real que você vende de resultado para você pagar a despesa fixa e o resto é lucro. Ok, beleza, show de bola. Agora, eu quero analisar o seguinte. Bom, eu tenho empréstimo. Quanto que eu posso pagar? A Cir Decash, a Cir, eu acho que você é parente dos meus filhos e da minha ex-mulher, que é Decash, viu? São uns Decash aqui. Eu casei com uma Decash, agora eu sou divorciado, mas eu casei com uma Decash, tá? E os meus filhos são Decash, os dois, que são meus sócios aqui. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, eu até me perdi aqui. Vê o Max aqui. E as mercadorias que não vendem por ficar obsoletas, colocamos em promoção, como contabilizar isso? Cara, não. É quanto você comprou, é quanto você vendeu por quanto você comprou. É isso. Não tem que contabilizar nada. Eu comprei por 1, estou marcando 3 para vender, beleza. Não, mas agora eu baixei, estou vendendo por 2. Então é 2 menos quanto ela custou. Entendeu? Eu estou em Campo Grande, Acir, em Campo Grande. Depois manda no direct aqui que eu te mando. Você deve ser primo, viu, cara? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Depois você me manda no direct aqui seu contato. Então vamos lá. Considerando o que eu estou dizendo, como é que você calcula? Por exemplo, eu tenho um empréstimo para pagar. Então, você faz o seu demonstrativo de resultado para saber a sua capacidade de assumir compromisso. Quanto que você pode pagar? Bom, nesse caso do exemplo que eu trouxe aqui, está me sobrando 15% de resultado líquido. Significa que eu vendendo 100 mil, me sobra 15 mil reais líquido. Veja bem, nessa estrutura aqui, eu estou considerando que o meu prolabore está nas despesas, tá? Está nas despesas. Porque lucro é uma coisa e retirada minha de salário é outra como empresário. Então, o meu prolabore está nas despesas. Não importa quanto seja, 1.000, 2.000, 5.000, eu vou colocar vai lançar o prolabore e vou fazer a puxada e vai sobrar o valor líquido. Então, sobrou 15 mil reais. Agora eu vou analisar como que eu amortizo meus investimentos, como é que eu pago o financiamento que eu tenho. Veja bem, agora aqui um outro detalhe para esclarecer. Quando você faz um financiamento, o financiamento não é despesa. O financiamento não é despesa. Por que que não é? Entenda que você vai perceber. Porque, exemplo, eu fui lá no Banco do Brasil, ou fui na cooperativa de crédito e pedi emprestado lá 10 mil reais, ok? Peguei 10 mil reais lá e botei no meu caixa. Quanto entrou no meu caixa? 10 mil reais. E aí, eu paguei de volta para o banco esses 10 mil reais. Por quê? Porque ele não é meu. Eu peguei e devolvi. Ele modificou minha vida? Não. Entrou 10 e saiu 10. Acontece que quando eu peguei 10, o banco falou assim, eu vou te cobrar juro, tá? Por esse tempo que você vai ficar com dinheiro aí. Então, eu vou te dar 10, mas você tem que me devolver 11. Eu vou te cobrar 10% de juro. Beleza. Então, veja bem, eu peguei 10 e devolvi 10 mais 1.000 de juro. Quanto que é a minha despesa? Vamos ver quem adivinha. Quanto é a minha despesa? Eu paguei 10 mil para o banco, que era o empréstimo que eu tinha pegado com eles, e mais 1.000 de juro. Eu peguei 10 mil, botei no caixa. Paguei no mês seguinte, paguei os 10 mil para o banco, devolvi o dinheiro e paguei mais 1.000 de juros. Quanto é minha despesa? A Economia VIP está me perguntando aqui se essa análise é feita no final do mês ou fica a critério. Fica a critério. DRE é exercício. Tecnicamente seria o ano, mas a gente usa o DRE mensal. É comum, é um padrão nas empresas fazer as puxadas mensais, trimestrais
quadrimestrais, tem empresa que fica, semestrais e anual, tá? Então, depende do padrão que a empresa adota. Mas é um critério individual, cada um define a sua política de controle. Eu recomendo mensal, todo mês puxa seu DRE para saber como é que está a sua vida, não espera, o tempo não dá ré, não espera explodir para depois tomar uma providência. Tá? O pessoal está respondendo aqui 1.000, perfeito, perfeito. Então, a minha despesa é 1.000. E muita gente se confunde, pega empréstimo no banco e fica lançando a prestação do empréstimo como despesa. Está errado, esse dinheiro não é seu. O dinheiro que entrou, tá? Não é seu. Você devolveu, não é despesa. Você devolveu. O que você gastou? O juro. Então, o que é despesa? É só o juro que entra no DRE. Aí é uma despesa que você vai lançar. Entenderam? Então, porque senão confunde tudo. Beleza? O PGL em São Paulo vai ser na Avenida Paulista, tá? No site tem, é a Data System que está organizando isso, tá? O pessoal entra lá, manda lá o seu contato, que o pessoal entra em contato com vocês, fazem reserva, vê direitinho, tá? Dias 26 e 27 de julho, tá? Presencial, é show de bola, tá? É realmente assim, não é porque é meu não, mas a gente faz há muitos anos, que a gente, Brasil todo, já fiz isso de ponta a ponta no mapa do Brasil, e a gente reúne os lojistas, é muito produtivo, tá? A live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada, pode ter certeza para vocês reassistirem ela, tanto aqui no Instagram que eu estou fazendo agora, que está ao vivo, quanto no meu canal do YouTube, né? Então, se você está me vendo agora pelo canal do YouTube, você está me vendo gravado, né? A gente publica, minha equipe publica para o pessoal no meu canal do YouTube, tá? Aliás, quem não é inscrito, se inscreva depois no meu canal do YouTube, que tem 580 e poucos vídeos lá, viu? Quase 600 vídeos só de conteúdo. Mas vamos finalizar aqui, que eu quero falar um pouco de fluxo de caixa. Agora, esquece o que eu falei e presta atenção no que eu vou falar. Fluxo de caixa é quanto você tem para receber esse mês e quanto você tem para pagar esse mês. Agora, não tem nada a ver com faturamento, diretamente, né? Entendeu? E nem o custo da mercadoria vendida. Agora você vai analisar o seu fluxo, a sua capacidade, né? Então, a Loja Ione está perguntando, e os boletos? Agora é que entram os boletos, tá? Os boletos, eles entram exatamente no seu fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Como é que você faz? O que você tem para receber esse mês? Como é que eu faço? Tá? Vou fazer de cabeça aqui. Como é que eu faço? Quanto é a minha média de venda? Quanto é a minha média de venda? Eu vou vender, vou pegar esse exemplo aqui dos 100 mil, tá? É 100 mil. Quanto que eu vendo em média à vista? Aí eu tiro aqui o meu histórico e dou uma olhada a minha média, né, de venda à vista. É em torno de 20%. Então, minha venda à vista, dinheiro, Pix e cartão de débito. Mais ou menos 20% do que eu faturo é à vista. Tá? Então, o que eu faço? Ok, então, qual é a minha previsão de vendas para julho? Eu estou prevendo que eu vou vender, minha estimativa é vender 100 mil reais. Então, eu estou fazendo um fluxo de caixa projetado, tá? Fluxo de caixa, você tem o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Isso é passado. Como é que o dinheiro entrou e saiu da sua empresa? Isso a gente chama de DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Então você puxa o passado, mês passado, quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de dinheiro, por onde que entrou, por onde que saiu. Então é um DFC. A gente olha e faz um fluxo de caixa projetado. A gente vai tentar trazer o futuro para o presente para eu poder trabalhar, para eu me organizar, para eu planejar. E isso chama-se fluxo de caixa projetado. Como é que eu faço? Bom, qual é a participação da minha venda à vista? Como eu estava dizendo, qual é a minha previsão de vendas? Eu acho que no mês de julho eu vou faturar uns 100 mil. Minha previsão de vendas é vender 100 mil. Veja bem, financeiro é conservador, não é como o comercial. No comercial a gente é agressivo. Eu vou tentar vender 120, não é? O financeiro é conservador. Tem que ser assim, tem que dar isso aqui, daqui para cima, entendeu? Então todo financeiro é conservador. O comercial é agressivo. Vai buscar a meta. Se ele não fizer 100%, ele vai tentar 90%, 80%, 90%, 100% da meta. Não é isso? O financeiro tem conta para pagar. Então, tem que considerar o seguinte, conservador. Cara,
O comercial está trabalhando com 120 mil de meta, eu vou trabalhar com 100. Eu vou cortar aqui e vou trabalhar com... Vou ser pessimista. Se entrar mais, é bom, eu me viro. Se entrar menos, eu estou lascado. Então, eu vou ser conservador na minha previsão. Então, minha previsão de vendas vai ser 100 mil. Quanto que é a minha média de venda à vista? Dinheiro, Pix e cartão de débito. Uns 20%, eu puxei aqui. Então, quanto vai entrar de dinheiro? 20 mil pela venda à vista. Tira um relatório do sistema, eu tenho cartão para receber esse mês, quanto? Aí eu olhei lá, tem 30 mil para cair de cartão esse mês. Então é mais 30 mil eu tenho para receber. O que mais? Eu tenho crediário. Quanto tem de crediário para receber? Tem 50 mil para receber. Ok, mas eu sei que o crediário do mês me dá uns 30% de inadimplência. Do mês. Ele, com 15 dias ele cai pela metade. Não é? Mas, então, se eu tenho uma previsão de 50 mil, eu vou descontar 30% que é de curtíssimo prazo. Então, eu vou tirar 15 mil, vou receber mais 35 aqui. Quanto que eu tenho de recuperação de atraso normalmente? Tiro o relatório. Geralmente eu recebo aqui uns 20 mil de atrasados da minha carteira de crediário. Isso para quem tem crediário, tá? Eu estou pegando o mais complexo aqui, né? E vou jogar aqui. Aí eu somo, 20 mil, mais 30, mais 35, mais 20, eu tenho 50, 85, 105. Então eu tenho uma previsão de entrar no meu caixa 105 mil. Agora eu vou tirar. Quanto que são as minhas despesas variáveis? É 20%. Minha despesa variável. Então, eu sei que se a minha previsão de faturamento é 100 mil, 20 mil de variável, mais as fixas, aluguel, luz, água, tem mais 20 mil aqui, aí reposição de compra, quanto tem de boleto para pagar de fornecedor na carteira, mais o que vai ser comprado à vista, e lanço aqui, tenho minha previsão de recebimentos, tenho minha previsão de pagamentos. Acabou a história. Eu já tenho minha previsão de fluxo de caixa. Não tem nada a ver com DRE. Isso para o próximo mês. Agora, o ideal é você fazer fluxo de caixa projetado para os próximos 6 meses. Todo gestor que se preza, todo administrador que se preza, trabalha com 6 meses de planejamento de compras, planejamento de fluxo de caixa e de previsão de vendas. Emilino, como é que eu faço isso? Tem um jeitinho fácil. Assim na minha plataforma que eu tenho lá, isso tudo em planilha, tá? Tem o curso e as planilhas. É só você lançar ali, ela projeta, porque vira uma maçaroca. Eu vendo em 2, em 3, em 4, em 5 vezes, parcelado no crediário, parcelado no cartão, tem a taxa do cartão, tem antecipação que eu faço, tem inadimplência, tem recuperação da carteira, e aí vira uma maçaroca, todo mundo se perde. Aí você pergunta pro lojista, como é que tá a sua vida? Não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia. Vou levando aqui, vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? A Economia VIP está dizendo aqui, quando vendo a mais, os boletos ficam para o próximo mês, que vendeu menos, esse é o nosso problema. Porque você não faz o planejamento, cara. Tem que fazer o planejamento de fluxo de caixa projetado, entendeu? E veja bem, junto com o planejamento financeiro, você tem que fazer o planejamento de compras. O grande problema, o mal do lojista, é que ele compra errado, não planeja. Veja bem, vamos lá, não é objetivo hoje na nossa live, aliás, passou de 1 hora, eu já vou encerrar. Mas só para dar uma dica aqui para vocês, o que impacta profundamente na bagunça do seu financeiro é planejamento de compras. Vamos lá, conta de botequim. Minha previsão de vendas no mês que vem é 100 mil reais. Tá, beleza. Minha previsão de vendas para o mês que vem é 100 mil. Já tenho uma informação. A segunda informação que eu pergunto, quanto é o seu markup médio? Real, efetivo, aquele que dá no final do mês, já tirando as promoções, os descontos que você faz, não é quanto você marca quando a mercadoria chega, ok? Quem está me perguntando aqui? O Nicolas está me perguntando aqui se eu tenho um sistema. Tenho sim. Nicolas, se você for do segmento de roupas e calçados, fala com a Data System, tá? É o melhor sistema do mercado. Data System. É um parceirão da gente e eu recomendo porque eu conheço o sistema, assim, eu recomendo pouquíssimo. Se você entrar no meu canal, né, a gente refuga muita gente aí que quer até patrocinar o canal e eu não pego. Porque se eu não assinar embaixo, não entra comigo, tá? Eu sou desse jeito. Quantas peças de cada um eu devo comprar? Então, agora eu vou responder 0,18 partes. Vamos lá. Nicolas, material de construção então não é a Data System, mas você tem alguns no mercado aí que tem essa informação, tá? Você consegue plotar isso tudo. Mas antes de mais nada, não é a ferramenta, é o conhecimento. Você tem que ter o conhecimento e aí você plota a ferramenta.
Conhecimento eu te garanto. Entra na minha plataforma, assina o Exclusive Premium, que eu tenho lá o DRE, fluxo de caixa projetado, precificação e ponto de equilíbrio. Cada um disso aqui é um curso, tá? Então, é que a gente embola aqui e fala rapidinho, mas cada um desse aqui é um curso com material, com planilhas, com tudo lá completo. Né? O OTB, que é o Planejamento de Verbas de Compra, eu vou fazer um resumo muito rápido aqui, tá? Muito rápido aqui. Veja bem, vamos imaginar que você vai vender 100 mil mês que vem e que teu markup efetivo, real, é 100%. Então, quanto é que vai sair de mercadoria do seu estoque? Ora, é simples, se eu vou vender 100 mil, meu markup é 100%, vai sair do meu estoque 50 mil reais. Se eu receber no mês de julho, mais do que 50 mil reais, o que eu estou fazendo? Está saindo pela venda 50 mil e eu estou colocando pela compra mais do que 50 mil. Eu estou inchando o meu estoque, eu estou elevando a minha cobertura, eu estou pegando o resultado e mandando para fornecedor. O dinheiro desaparece e o lucro vai para o espaço. Por quê? Lucro é rotatividade, é giro de mercadoria. Mercadoria quando entra é boleto para pagar. Mercadoria quando sai deixa resultado, tá? Então, é assim que funciona. Então, se você não fizer planejamento de compras adequado, então, se você tem DRE, fluxo de caixa projetado, para que o DRE? Para saber sua margem líquida, quanto você pode comprometer, inclusive para fazer investimentos, para pegar empréstimo, para fazer promoção, para abrir uma loja nova. Você sabe quanto você vai ter de resultado no final do ano, não é? De lucro. Se você sabe se você pode melhorar seu Prolabore, se você pode, de repente, expandir os seus negócios. Enfim, isso é o DRE, é uma análise econômica. É aquela história, você pode estar bem economicamente e péssimo financeiramente. Porque às vezes economicamente está legal, mas o seu fluxo de caixa está baleado, está descasado. Porque às vezes você está fazendo investimento fora de hora, não está planejando as suas compras, aí você compromete os seus resultados. Falta de planejamento de análise financeira. Né? Você tem que trabalhar com esses dois mapas paralelos. A sua previsão de vendas, o seu DRE e o seu fluxo de caixa projetado. Aí você vai ficar competitivo, vai ter o controle na mão. Concorda comigo? Enfim, eu preciso encerrar, já passou de 1 hora aqui. Então, gente, é o seguinte, Rafael está dizendo aqui, mas o aumento do estoque também aumenta o faturamento. Não, senhor, não necessariamente. Estoque envelhece. Hoje, a tecnologia atropela. Se você é de moda, todo mês sai lançamento, coleção nova, etc e tal. Se você é de tecnologia, todo mês tem novidade, as mercadorias vão ficando velhas, o cliente chega na sua loja, ele dá uma volta, ele conhece seu estoque. O que você tem de novidade? O que você recebeu aí? Se você não tem novidade, você vai perder venda e o seu capital está imobilizado, perdendo valor, não está rentabilizando e desvalorizando. Depois você tem que vender com promoção, você vai baixar markup, vai cortar na própria pele, entendeu? Porque erra nas compras. Investir em estoque desorganizadamente é suicídio empresarial. Não é assim que funciona. É aí que é o caminho que muito lojista entra em pânico. Por quê? Porque entra em desespero, aí começa a fazer promoção, acostuma mal o vendedor, acostuma mal o cliente, que só compra na promoção, percebe? E derruba suas margens. Não é assim que funciona. Entendeu? Quer dominar? Exclusive Premium, aqui ó, falando de loja.com.br. E quem puder, dias 26 e 27 de julho, eu vou estar em São Paulo, full time, fazendo o PAGL, Programa Avançado de Gestão de Loja. Evelino, como é que eu tenho mais informação? Digita aí pagl.com.br e dá uma olhada lá, faz a sua reserva. São pouquíssimas vagas, tá? Já tem uma meia dúzia vendida, e são 15 mais ou menos. Eu sei que é assim, são pouquíssimas, tá? Então reserva, não é palestra, não é palestrão, a gente reúne uma média de 15 empresários numa sala e passa 2 dias, depois tem mais 280 aulas no digital, tá? Então é um programa completo mesmo, é de formação, é um verdadeiro MBA, tá? Eu não digo que é um MBA porque não é formalmente, né? Mas a maioria dos lojistas que fazem, falam, Hermelino, cara, esse aqui deveria ser o meu MBA, ok? Beleza da mulher, não costuma estocar, pois perdemos muito com promoção, acostuma mal. Exatamente, mercadoria envelhece, vendedor não gosta de trabalhar com mercadoria velha, cliente gosta de novidade, então, e giro dá dinheiro, entra, sai, deixa resultado, entra, sai, deixa resultado. Quando você enche estoque, demora, fica pesado, aí você investiu,
não recebeu e as contas começam a vencer, você tem um custo de armazenagem, o aluguel. Pega o seu estoque, divide por metro quadrado e vê quanto custa você guardar mercadoria dentro da sua loja. Tá? Esse é um indicador. Pega o capital que está investido e vê quanto que ele deveria estar rentabilizando ao mês e que está parado lá perdendo valor. Então tem que saber trabalhar. Agora, a loja não existe sem estoque, você tem que ter estoque. Né? Aí é que está o segredo da boa gestão, do bom administrador, aquele que domina, não é? E que sabe realmente pilotar adequadamente, para comprar na medida certa, para ter a cobertura ideal, para não perder venda por falta de mercadoria e não inchar estoque e converter resultado em estoque e depois depreciar e perder dinheiro. Beleza? Concorda comigo? Então é isso. Gente, vamos encerrar. Chega por hoje. 1h10 já passei. Eu vou deixar salva, tá? Aqui no Instagram e vou publicar também no YouTube. E quem puder, faz a reserva logo, não perca o PAGL, tá? A gente vai fazer mais divulgação, mas realmente são pouquíssimas vagas. Beleza? Um beijo no coração, muitíssimo obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau.